eu sou Isabel, sou professora de História Geral do Colégio Metropolitano. E nós vamos hoje analisar uma das questões de vestibular que te dá condições de fazer um aprofundamento com relação a um conteúdo muito importante da história do Brasil. E vai englobar colônia, império e república. Meninos, prestem atenção. Diante de um exercício, é possível que você aprofunde várias temáticas. E aí está o segredo do sucesso. Diante de um exercício, não basta você respondê-lo, encontrar a resposta. À medida que você aprofunda o tema, que você entende que esse tema pode te dar outros elementos, você amplia seu conhecimento, você ganha segurança e você tem capacidade de responder muitas outras questões. Vamos lá? Leia o trecho do poema a seguir. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor, que tiraste em vida, é de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. O poema trata entre o homem e a terra no Brasil. Com base nos conhecimentos sobre propriedade e usos da terra, assinale a alternativa correta. Bom, meninos, esse poema que nós acabamos de fazer a leitura, ele traça um dos pontos mais relevantes da história do Brasil, que é a questão da terra. A história do Brasil, ela parte desse princípio. Uma terra fértil, uma terra rica em recursos naturais, matéria-prima, e desde a chegada do colonizador, essa terra vai ser explorada das mais diversas formas e de um mecanismo que não atendeu à necessidade da grande maioria. Uma questão muito rica e uma questão que nos faz essa proposta, para que você identifique, diante do poema lido, como a terra foi tratada ao longo da história do Brasil. E nós temos as opções. No exercício, nessa questão apresentada pela Universidade Estadual de Londrina, nós tivemos como resposta certa a letra B. E a letra B, ela diz o seguinte: na colônia, as terras dadas como sesmarias garantiam privilégios aos senhores de engenho, mas restringiam a prática de certas atividades econômicas. Pois bem, olha só, meninos, preste atenção aqui. As sesmarias foi uma das primeiras medidas adotadas no período colonial. O rei, a coroa portuguesa, ela concedia esse benefício. Ela doava parte das terras para que estas terras fossem cultivadas, produzidas. Isso beneficiava a coroa. Então, foi uma prática que atendeu o período colonial, que atendeu a necessidade de Portugal durante um estágio da nossa história. Daí, letra B, como a utilização da terra ocorreu no período colonial. Respondemos uma questão simples, porém uma questão rica. Se vocês analisarem as outras questões, vocês vão perceber que vocês vão poder aprofundar o conteúdo. Vamos analisar cada uma dessas etapas para que vocês percebam isso. Na letra A, olha o que diz a letra A. No decorrer do segundo reinado, a Lei de Terras, promulgada em 1850, possibilitou o livre acesso das terras devolutas aos primeiros imigrantes europeus, garantindo-lhes a sobrevivência. Olha que interessante. Ele te deu um poema, diante do poema, ele traz no enunciado a sua capacidade de enxergar como que as terras no Brasil foram utilizadas ao longo da sua história. Identificamos a opção correta e agora na letra A, ele diz algo muito interessante, que foi uma das primeiras leis que o Brasil adotou logo quando proclamou a sua independência.
A nossa independência foi proclamada em 1822. Em 1850, nós tivemos essa lei, que foi a Lei de Terras. Essa Lei de Terras, nós temos um governo que entende que as terras não poderiam mais ser benefício, como foi feito no período colonial com a prática das sesmarias. Olha só, agora o governo entende que ele tinha que assumir o controle. E aí nós tivemos a instauração da Lei de Terras, aonde as terras teriam que ser compradas, registradas, oficializadas. E aqueles que tinham terras que não estavam regularizadas, eles tinham duas opções. Ou regularizavam, e isso custava muito caro para que ocorresse essa regularização, ou então eles vendiam por um preço muito abaixo daquilo que valia. E uma vez que eles vendessem essas terras, o Estado se beneficiava, vendia para os grandes proprietários. E esse círculo vicioso, ele vai permanecer. Vocês vão perceber que isso não vai ter grandes alterações ao longo da história do Brasil. Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta até hoje é a má distribuição das nossas terras. Começamos lá no período colonial, com a prática das sesmarias, era um benefício, era uma concessão. Chegamos no Império, Lei de Terras, 1850, onde essa lei vai, a partir de então, controlar. As pessoas teriam que comprar, regularizar, escriturar, documentar essa terra. Então, terra documentada, imposto para o Estado. E isso era interessante no Império. Nessa letra A, quando ele diz, no decorrer do segundo reinado, a lei de terras promulgada possibilitou o livre acesso, aí está o erro. Nós não teremos livre acesso. Somente aqueles que poderiam regularizar poderiam ter terra. Somente aqueles que tinham recurso poderiam ter terras. Então, os pequenos proprietários, eles vão perder suas terras. Eles não tinham como manter, eles não tinham suas terras regularizadas. E isso beneficia o Estado e os grandes proprietários de terra. Mais uma vez, ao longo do processo histórico, nós teremos uma minoria usufruindo de terras e a grande maioria vai continuar sem elas. Na letra C, ele diz: no Império formaram-se os primeiros quilombos, cuja propriedade dessas terras foi reconhecida legalmente durante a Primeira República. Olha que item interessante. Nós podemos aprofundar aqui dois assuntos. Primeiro, a formação dos quilombos. A formação dos quilombos, ela acontece no período colonial, não como é dito na questão, no período do Império, né? Quando formam-se os primeiros quilombos. Nós teremos os quilombos, que também vai tratar a questão da terra. Quilombos são comunidades remanescentes de negros fugitivos. E esses negros fugiram dos engenhos, período colonial. Foi lá o ápice da formação desses quilombos. Então, esses quilombos não correspondem à parte imperial. Nós teremos a escravidão, né, desde o período colonial, se estendendo por todo o Império. Primeiro reinado, regência, segundo reinado, mas a formação dos quilombos, o ápice dos quilombos, nós teremos no período colonial, e não como nós temos na afirmativa, que alega ser no início do Império. Então, aqui, nós já podemos ir além, ter essa noção do papel do quilombo, da formação do quilombo, dessa distribuição, e, além disso, a forma como essas terras eram administradas no Império. O escravo, ele não tinha direito à terra, ele não usufruía da terra. Os quilombos eram uma forma de resistência com relação à escravidão. Na letra D, nós temos, em 1964, João Goulart realizou desapropriações das pequenas propriedades no entorno das metrópoles
para o cultivo de sobrevivência por parte dos trabalhadores. Olha só que interessante, meninos. Nós tivemos uma questão que te deu uma noção, enquanto poema, da nossa grande fragilidade, que é a má distribuição das terras. Na letra A, nós tivemos a Lei de Terras de 1850, que vai favorecer o Estado, que vai favorecer a monarquia e que vai favorecer os grandes proprietários de terra. E nós teremos, no período colonial, a questão das sesmarias, que era um benefício, e teremos a questão dos quilombos, que não era distribuição de terras, eram comunidades de resistência com relação à escravidão. Lá na frente, na República, 1964, o 24º presidente da nossa República, João Goulart vai trabalhar essa questão agrária de novo. Só que ele vai trabalhar não da forma que foi apresentado aqui no item D. E com esse item D, você pode fazer um apanhado de um dos principais pontos do governo de João Goulart, que foram as reformas de base. As reformas de base, elas tinham como proposta trazer reforma agrária, reforma tributária, reforma urbana, reforma educacional, ou seja, uma reestruturação em todo o processo governamental. E um dos pontos chaves foi a questão da reforma agrária, que é o nosso ponto fraco, que é a nossa grande dificuldade. Um país tão vasto, um país tão extenso, mas aonde nós vamos perceber que essa questão agrária, ela ainda é uma questão que atende à necessidade de uma minoria, dos grandes proprietários. E nesse item, 1964, João Goulart, quando ele propôs a reforma agrária, realmente a proposta era justamente que incentivasse o cultivo para os pequenos proprietários de terra. Porém, nós não tivemos esse tempo. As reformas de base, elas não foram aplicadas, elas não foram executadas. Existia uma proposta, existia uma intenção. E quando ele diz que houve aí, né, a desapropriação, nós não chegamos a isso. E um outro ponto que é interessante vocês observarem e, se puderem analisar, é justamente nesse período que nós teremos a formação das ligas camponesas. As ligas camponesas, elas foram um dos maiores movimentos que nós tivemos em luta pela distribuição da terra. E um dos meios mais eficazes. E logo quando o regime militar foi instaurado, foi uma das primeiras preocupações, destruir a ascensão das ligas camponesas. As ligas camponesas talvez tenha sido uma das manifestações mais fortes que nós tivemos quando falamos de luta pela distribuição da terra. Logo em seguida, João Goulart será deposto e aí nós temos a instauração do regime militar. E nós teremos 21 anos de regime ditatorial. A questão da terra será esquecida. Então, a letra D, ela não executou aquilo que a questão pedia. E vocês têm essa noção do quanto nós ainda estamos vivendo em torno da má distribuição da terra. E chegamos na questão do item E. No item E, ele já chega bem próximo a gente, que é um governo contemporâneo, o governo de Fernando Henrique Cardoso. Nós temos aí de 1995 a 2002, retornou-se a política econômica da estatização das propriedades agrícolas, resultando em elevadas taxas de crescimento econômico. Bom, meninos, nós tivemos um intervalo. Nós tivemos lá 1964, houve uma intenção da distribuição da terra, mas isso não foi executado. Tivemos 21 anos de regime militar e a questão da terra foi esquecida. Com a derrubada do regime militar, nós iniciamos o processo de redemocratização. Então, nós tivemos aí alguns governos, né? Tivemos o governo de José Sarney, tivemos o governo de Fernando Collor, tivemos o governo de Itamar Franco,
e aí tivemos o governo de Fernando Henrique Cardoso. Realmente, Fernando Henrique Cardoso, ele vai vir com uma nova política econômica com relação à terra, mas não vai existir essa estatização da propriedade. Pelo contrário, né, nós vamos continuar priorizando os interesses dos grandes proprietários de terra, né, terras privadas, e isso está muito longe daquilo que a questão no item E propõe, quando ele diz a estatização das propriedades. Olha que interessante, numa única questão, nós podemos fazer um apanhado de todo um processo histórico, período colonial, com as Sesmarias, período imperial, com a Lei de Terras, de 1850, e república em dois momentos, quando nós temos ainda os governos populistas, o último governo populista, que foi o governo de João Goulart, e o governo contemporâneo, pós-regime ditatorial, o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, em uma única questão, você pode analisar várias etapas do conhecimento, e assim você vai aprofundando todo o conteúdo histórico, você vai buscando temas que estão relacionados, nesse caso específico, o uso da terra. Meninos, aprendam a fazer isso. Quando você se depara com uma questão, essa questão ela pode ser muito útil enquanto estudante. Você consegue aprofundar todo um conteúdo, utilizar vários temas, vários assuntos, e assim você vai enriquecendo o seu conteúdo. Até a próxima. Um beijo a todos.